Não, a política que usa o índio e usa também o meio ambiente para interferir na vida nacional, para quebrar nossa soberania, a possibilidade de nós nos desenvolvermos e usar os nossos recursos naturais para promover o bem-estar da nossa população, quando tem sucesso, e essa política, que é contrária ao interesse nacional, as consequências estão lá em Roraima, lá é o laboratório do que aconteceu. Lá eles foram vitoriosos, e o que aconteceu lá? O Estado inviabilizado, a população empobrecida e sem ter perspectiva de melhora, e os índios que seriam os beneficiários dessas grandes demarcações de terra estão hoje lá, isso foi mostrado exaustivamente na imprensa. Então, tiveram que vir para a cidade. Hoje, Boa Vista, capital de Roraima, é a maior favela indígena do mundo. E estão lá competindo, até foi mostrado na televisão, alguns competindo com os urubus nos lixão de Boa Vista. Quer dizer que foi para isso que nós fizemos lá, acabamos com a vida das pessoas, destruímos propriedades, destruímos histórias de vida, foi para isso? E o que aconteceu em Roraima, que as consequências negativas estão lá para quem quiser ver, está agora se estendendo para o resto do país. As consequências vão ser terríveis e aí, eu torno a repetir, o índio simplesmente é utilizado como desculpa, como o meio ambiente também. Na realidade é um projeto que quer impedir que o Brasil se consolide como nação e com isso tem um projeto de desenvolvimento que vai levar bem-estar para o povo. Esse é o objetivo fundamental. E nós estamos aí alegremente destruindo a história do país com a desculpa de corrigir injustiças. A maior justiça é a que está sendo feita agora, que é a separação do Brasil entre etnias, entre raça, enfim, nós estamos plantando o separativismo entre a nossa própria população, jogando um contra os outros, e isso vai ter consequências muito nefastas para o nosso país. Deputado, só para retomar, antes existia uma comunidade que produzia na terra com pujança, com desenvolvimento, e qual é a realidade? Como foi o processo de expropriação dessas pessoas? Não, lá o processo em Roraima foi o que aconteceu em outros lugares, lá é mais acentuado, porque lá realmente esse esquema foi vitorioso, apesar da resistência. Isso lá separou as pessoas, índios não índios, se bem que já estavam todos mestiçados, já estava a vivência junto, a convivência pacífica durante anos foi quebrada. E nós temos hoje o apartheid, o que a África do Sul levou anos para conseguir, e tantas dificuldades tiveram, tantas injustiças tiveram que ser corrigidas para acabar com o apartheid na África do Sul. Agora nós estamos criando aqui no Brasil de graça. Em benefício de quem? Do povo brasileiro? Das minorias, dos indígenas, do sei lá de quem mais? Não. Todo mundo está sendo prejudicado por essa política. Isso tem que ser revisto, tem que ser estancado, e o que foi feito tem que ser revisto, sim, e sim unir novamente o povo num projeto de desenvolvimento que vai beneficiar todos. Senão não vai ter solução. Vai ser eternamente mais demarcação, mais pessoas jogadas na rua, agricultores perdendo propriedade, comunidades, por exemplo, municípios inviabilizados economicamente, estados prejudicados. E o benefício de quem? Como eu disse anteriormente, os índios é que não. Deputado, primeiro almoço, depois do segundo turno, a casa cheia, lotada, mostrando aí que tem muito trabalho ainda nesse ano. Quais são as expectativas para os próximos grandes temas da FPA? São muito boas. O trabalho aqui é dinâmico, né? A gente encerra um assunto, já inicia o outro. O Código Florestal é um assunto encerrado. Agora as entidades vão tomar conta, principalmente da questão da regulamentação, mas, obviamente, que aquilo que a gente for demandado ainda do ponto de vista legislativo para ver algum tipo de questionamento, nós estamos à disposição para acionar os membros da nossa frente para que a gente possa legislar. E os partidos políticos têm legitimidade também para ingressarem com ação direta de inconstitucionalidade naquilo que achar que o parlamento foi agredido ou que a presidente extrapolou as suas prerrogativas quando fez os vetos e quando baixou o regulamento. Então, esse episódio a gente considera que ele está tendo o seu curso normal. E temos uma agenda ainda
legislativa muito interessante para o setor rural, que interfere na nossa atividade, que é a questão da legislação trabalhista, né, capitaneado pela PEC do trabalho escravo, que nós temos que tipificar o que é o trabalho escravo através de um outro projeto de lei. Acho que esse é um assunto, uma matéria relevante aqui para frente e que nós estamos já trabalhando e se articulando. Existe em andamento também uma CPI do trabalho escravo, que nós estamos atuando nessa CPI no sentido de dar clarividência, de mostrar como que o produtor rural brasileiro atua na sua atividade e outros assuntos interessantes, como também a questão indígena, a relação indígena com relação ao setor produtivo nacional, né? E isso nós precisamos discutir numa comissão especial. Está na mesa diretora da Casa para a instalação da comissão especial para analisar a PEC 215, que traz a prerrogativa de legislar sobre essa matéria para o Congresso Nacional. Então, eu considero que esses dois assuntos são os dois assuntos mais importantes que a frente tem hoje para poder se ocupar, né, da sua agenda, e obviamente que temos outros assuntos, como a questão da nossa infraestrutura, a questão da logística, que nós estamos trabalhando, a questão das eclusas, temos ainda a questão de bolsões de endividamento, que temos aqui e acolá no Brasil afora, que são outros assuntos que correm em paralelo. Mas os dois grandes assuntos que a frente tem para conduzir hoje é exatamente a questão da legislação trabalhista, via a questão da PEC do trabalho escravo e a questão indígena com a PEC 215. Então, nós temos dois projetos de emenda constitucional tramitando na Casa, que nós temos que nos debruçar sobre esses projetos, porque eles interferem negativamente na atividade rural do Brasil.